alunos de recursos, terça-feira, 24 de março. Vamos continuar então trabalhando a apelação. Muito bem, estamos aqui em apelação adesiva, artigo 997, parágrafo 2º. Pega aí o seu diploma legal, fique aí com ele o tempo todo em mãos, para ficar mais fácil a sua visualização. Então, olha lá, quando nós trabalhamos com apelação adesiva, o que você precisa entender? Que aquela pessoa que foi sucumbente, que perdeu, mas ele não apelou, o que ele pode fazer? Ele pode, claro, dentro do prazo, protocolar uma apelação que nós chamamos de adesiva, além das suas contrarrazões. Então, dentro do prazo das contrarrazões, ou seja, dentro dos 15 dias das contrarrazões, ele também faz uma apelação adesiva. O que ele vai colocar nessa apelação adesiva? Ele vai apresentar as suas irresignações. Ele vai falar daquilo que ele sucumbiu, daquilo que ele perdeu. Por quê, professora? Porque aqui nas contrarrazões, ele vai apenas impugnar, rebater aquilo que foi falado contra ele nas razões, ou seja, o autor da ação, o recorrente, perdeu, então aqui ele ganhou e ele vai rebater. Só que o que ganhou, perdeu aqui. Consegue me entender? E ele poderia ter apelado e não apelou. Então, ele pode, numa apelação adesiva, já que ele também foi sucumbente, ele também agora apresentar a sua irresignação. Só que ele tem que fazer isso no prazo das contrarrazões. Chamamos isso então de apelação adesiva. Qual é o problema? O problema é que essa apelação adesiva ela fica subordinada a essa apelação principal. Ou seja, se essa apelação principal não for admitida, ou seja, se ela não passar no exame de admissibilidade, a adesiva não vai passar também. Então, não é adequado utilizarmos isso, né? O ideal é, se eu sou sucumbente, se nós temos uma sentença que foi procedente em parte, ou seja, nós temos 2 sucumbentes, o ideal é que nós tenhamos 2 apelações. Cada um deve fazer a sua apelação, demonstrando então ao magistrado qual foi a sua irresignação. Ficou claro que é uma apelação adesiva? Muito bem. Como é que nós fazemos a nossa apelação? Eu já comentei alguma coisa a respeito para você na aula anterior. Então, olha, nós temos que apresentar 2 peças distintas, mas que serão obrigatoriamente protocoladas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. A primeira peça chamada peça de interposição, a segunda peça chamada peça das razões. Então, 2 peças diferentes, apartadas, mas que serão protocoladas simultaneamente. O que vai compor cada peça? Na peça de interposição, a peça das razões, a peça de interposição ou a peça da apresentação, o que ela vai conter? Primeiro, a qualificação daquele que sucumbiu. Então, o recorrente, que aqui é chamado de apelante, se nós estamos numa apelação, o nome do recorrente é apelante. Então, o apelante é o que sucumbiu, o que perdeu. A outra parte é chamado de apelado. Então, nós, a primeira coisa que fazemos na peça de interposição é a qualificação das partes, do apelante e do apelado. Depois, nós vamos juntar a outra peça, que se chama peça das razões. Atenção, essa juntada aqui, ela significa que ela vai ser protocolada simultânea. Você não pode grampear, você não pode terminar uma peça e continuar a outra quando nós estamos aqui fazendo na forma virtual. Não, queridos, terminou a peça de interposição, ponto, fim, acabou.
começa outra peça, em outra folha, começa tudo de novo, entende? São duas peças separadas. Muito bem. E vou aqui também, nessa peça de interposição, demonstrar que o preparo está devidamente pago. Então, eu vou juntar aqui as guias que comprovam o pagamento do preparo. Lembrando que o preparo é composto de custas e taxa judiciária e também porte de remessa e retorno, se nós estivermos falando de processo físico. E por último, nós vamos também colocar nessa peça de interposição um requerimento. Para quê? Para que esse juiz, o ACUO, faça a remessa desse processo para a instância superior. Se nós estamos falando de apelação, a instância superior que vai é o TJ, no nosso caso que estamos em Rondonópolis, TJ de Mato Grosso. Né? Começamos a falar isso na aula anterior. Muito bem. E na peça das razões? Aqui na peça das razões, nós vamos demonstrar o nosso inconformismo, nós vamos mostrar devidamente fundamentado o artigo 93.9 da Constituição as razões do nosso inconformismo e aí nós vamos explicar ao tribunal por que nós achamos que a nossa sentença deve ser nula, deve ser reformada. Então, isso vai estar aqui na peça das razões. Muito bem, falamos isso na aula passada, só fizemos aí uma breve lembrança. Então, continuando. Após a interposição desse recurso, o que vai acontecer? O recurso foi interposto e você lembra, nós interpusemos esse recurso lá no ACUO. O ACUO, ele não faz juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade quem faz é o ADQUEM, ou seja, o Tribunal de Justiça é que faz esse juízo de admissibilidade. Então, interpus o recurso lá no ACUO. Que ACUO? Qualquer ACUO? Claro que não. O ACUO que prolatou a sentença. É para ele que eu vou direcionar a minha apelação. Então, o que esse juiz ACUO vai fazer? Primeiro, ele vai intimar a parte contrária, o apelado, para ele fazer o quê? Apresentar as suas contra-razões. Em que prazo? No prazo de 15 dias úteis. Muito bem. Qual é a segunda coisa que vai acontecer? Se o apelado, nas suas contrarrazões, ele trouxer alguma coisa que foi decidida, que foi submetida lá na decisão interlocutória, lembra que nós explicamos para você, lá o artigo 1009, parágrafo 2º? Então, se ele trouxe em preliminar, desculpem, aqui nas contrarrazões ele não pode abrir preliminar, eu abro preliminar lá nas razões. Mas se ele trouxe aqui alguma questão que foi submetida lá em sede de decisão interlocutória, o que vai acontecer aqui? Princípio do contraditório e da ampla defesa, o juiz obrigatoriamente vai abrir prazo de 15 dias para que o apelante, então, se manifeste. Por quê? Porque nós não vivemos mais na época das trevas, nós não vivemos mais no período inquisitivo, nós vivemos sobre a égide do processo acusatório. Então, se veio algo de diferente, algo que foi decidido lá na decisão interlocutória, então eu recebi uma decisão em agravo de instrumento, não fiquei satisfeito, lembra? O que eu fiz com essa decisão? Guardei a decisão e agora estou submetendo ela em sede de apelação para que o tribunal se manifeste novamente sobre isso. É claro que eu vou ter que oportunizar a parte contrária a se manifestar, princípio então do contraditório e da ampla defesa. Outra coisa que pode acontecer aqui é a apelação adesiva, não é? Acabamos de falar sobre ela. Então, se tiver apelação adesiva, por óbvio que vai ser aberto prazo 15 dias também, para que a parte contrária se manifeste respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, é isso que o juiz ACUO vai fazer a partir do momento que ele recebe esse recurso. Então, encerrada essas fases de intimações, observado tudo isso que eu te disse, o que esse juiz, o ACUO, faz? Ele remete os autos para a instância superior.
O que significa remeter mesmo? Essa palavra significa o quê? Você se lembra? Remeter significa devolver, não é? Então, quando eu digo, o juiz acuou a devolver os autos, então devolver os autos significa remeter os autos à instância superior. Quem fará o juízo de admissibilidade? Nós já sabemos, o tribunal eminentemente superior. Então, se eu estou aqui em Rondonópolis, eu recebi uma sentença do juiz acuó aqui e estou insatisfeito, quem é que vai receber quem vai fazer esse juízo de admissibilidade? Já sabemos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que fica lá em Cuiabá. E quem vai fazer de verdade esse juízo é um desembargador, chamado então de relator, e esse relator será decidido através de um sorteio. Agora, há situações específicas, querido. Esse relator, ele pode decidir já de pronto essa situação nossa de forma monocrática. Como assim, professora? Pega aí o seu artigo 932, inciso do 3º, olha aí, coloquei minúsculo, né? Do inciso 3º ao inciso 4º, ao inciso 5º do CPC. Vamos ver o que ele fala? Olha só. Daqui a pouquinho nós olhamos. Deixa eu te dizer as outras situações. Então, o juiz, o tribunal, ele pode decidir de forma monocrática. São essas situações do 932, do 3 ao 5, daqui a pouco nós voltamos lá. Este relator, então ele pode decidir de forma monocrática, esse relator pode inadmitir, né, não passar no juízo de admissibilidade, esse desembargador pode prover ou não o mérito, e esse desembargador pode levar ou não essa situação nossa aí, esse recurso nosso para o colegiado, ok? Então vamos ver agora a situação aonde esse relator poderá. Qual é a diferença mesmo entre poderá e deverá? Poderá é uma faculdade. Então, que situações esse relator poderá levar esse recurso de apelação nossa e decidir de forma monocrática? Artigo 932, inciso 3º. O inciso 3º diz o seguinte, que o relator ele vai decidir de forma monocrática se ele não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha sido impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O que significa isso? Quando o juiz sentenciou, artigo 93.9 da Constituição, ele é obrigado a fundamentar a sua decisão. Para quê? Para que eu possa ter fundamentos para fazer o meu recurso. Então, eu não posso produzir o meu recurso, qualquer um deles, e a apelação está dentro deste rol. Eu não posso fazer um recurso genérico. Eu não posso fazer um recurso e dizer mais ou menos assim, ô, senhor desembargador, eu não gostei da decisão, viu? Não concordo, pronto. Não, gente, não é assim. Eu vou fazer uma apelação e vou dizer, data máxima vênia, desembargadores, o juiz acuó não aplicou o melhor direito a essa espécie. Por causa disso, e vou apresentar a lei, a doutrina, a jurisprudência, enfim, eu tenho obrigatoriamente que especificar quais são os fundamentos, né? Vou impugnar fundamento por fundamento daquela sentença do juiz acuó e vou demonstrar ao tribunal por que e aonde está a minha irresignação. E se esse relator ficar satisfeito com a minha fala, ele já julga isso monocraticamente. O inciso 4º diz, negar provimento contrário a. Negar provimento contrário a. Vamos ver. Súmula do STF, do STJ ou do próprio Tribunal de Justiça. Então, se o juízo acuó ele negou um provimento que é contrário à súmula do STJ, do STF ou do próprio Tribunal de Justiça, o
relator já pode de pronto julgar monocraticamente a minha apelação. Se o acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo. Então, se eu tiver um acórdão do STJ ou do STF em recurso repetitivo, né, já me dando uma solução para esse caso meu ali da apelação, o desembargador já nega de pronto ali essa situação e já decide de pronto a minha apelação. E também, se o entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou em assunção de competência, nós vamos falar bastante disso doravante, mas enfim, se aquilo que a gente está discutindo ali na apelação já está sedimentado, né? Várias demandas tratando do mesmo assunto. Lembra que eu falei aulas anteriores aí da questão das criptomoedas e um monte de demandas no judiciário discutindo sobre criptomoedas? Isso já vem vindo sendo discutido, demandas repetitivas. Então, se chegar ao relator alguma apelação falando de novo de criptomoedas, ele monocraticamente já pode decidir. Ou ele pode levar para o colegiado. Quando ele decide levar essa apelação para o colegiado, o que o relator vai fazer? Qual é a postura do relator? Primeiro, esse relator ele vai construir o seu voto. O que é isso, professora? O relator vai analisar todo o processo. Lembra que o juízo acuó remete, devolve toda a matéria para o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça ele analisa desde a inicial todos os incidentes, as audiências, tudo. Ele analisa todo o processo. Então, a partir da análise de todo o processo, o juiz vai construir o seu voto, né? É como se ele sentenciasse novamente esse processo, ok? Depois que ele construiu o seu voto, né, então, entre aspas, aí, a sentença, né, desse relator, chama-se voto, ele vai pegar esse voto e ele vai submeter à Câmara. Você deve ter aprendido, quando estudou lá a TGP, como é a constituição dos nossos tribunais. E você sabe, então, que o Tribunal de Justiça ele é dividido por câmaras. Então, o relator ele vai pegar o seu voto e submete esse voto à Câmara. Em ato contínuo, o presidente da Câmara marca o dia do julgamento. E esse julgamento, onde nós, advogados do processo, devemos nos apresentar lá e fazer a nossa exposição, né? Falar lá em público e fazer a nossa exposição, ela pode ser em sessão pública, se for o caso. Muito bem. No dia do julgamento, o que vai acontecer? O relator vai ler o voto, ok? Os outros julgadores, que são chamados de vogais, eles também vão apresentar os seus votos. Claro que antes disso, né, esses vogais já receberam esse processo, né, onde está ali a sua apelação, as contrarrazões. Esses outros vogais, claro que são em número ímpar, não é? Eles já analisaram tudo isso e eles já fizeram o seu voto anteriormente, não é? No julgamento, as partes podem e devem fazer as suas sustentações orais lá no plenário, muito chique, não é? E no final, o colegiado vai fazer o julgamento, né? E esse julgamento, após o julgamento, é que nós teremos então a feitura, né, ou ali a confecção do nosso acórdão. Ok? Tá claro isso? Para frente. Pode o juiz de primeira instância se retratar, né, após a prolação da sentença? Porque, veja bem, a partir do momento que se prolata a sentença, não encerrou a atuação do juiz de primeira instância, a pergunta é: será que eu já estou lá em sede de apelação, já estou em recurso, será que o juiz de primeira instância ele pode se retratar?
Então, nós estamos falando aqui de uma exceção. A exceção aqui trata especificamente da improcedência liminar do pedido, ok? O artigo 332, parágrafo 3º, ele diz: nas causas que dispensem a fase instrutória. O que é a fase instrutória? Aquela audiência onde o juiz ouve as testemunhas. O juiz, não só as testemunhas, né? Toda a produção de provas. O juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, interposta, parágrafo 3º, interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Então, o que significa isso, professora? Então, nós estamos lá no juízo ACUO ainda, estamos caminhando com o processo, e aí o juiz está ali fazendo o saneamento do processo e ele percebe que não há necessidade de nós irmos para a fase instrutória, ou seja, tudo que já está no processo é suficiente para formar o convencimento racional do juiz. Ok? Há situações assim, situações que a juntada de documentos, não é? Enfim, todas as provas foram carreadas aos autos e elas são suficientes para que o juiz se convença de quem é o direito. Então, para que abrir fase instrutória? Lembra do princípio da duração razoável do processo? Então, o que o juiz faz? Independentemente da citação do réu, independente se o réu está citado ou não, o juiz liminarmente vai e julga, ok? E aí o que eu vou fazer? Entrar com um recurso de apelação se eu sou perdedor, não é? Se eu sou descontente com isso, porque eu entendi que fui perdedor, entendi que fui prejudicado, porque eu precisava que fosse aberta a fase instrutória, e a fase instrutória não foi aberta. Foi suprimida a fase instrutória. Eu acho que houve um cerceamento de defesa aqui para mim. Então, o juiz pode se retratar lá na apelação? Pode. Então, lá no parágrafo 3º do 332, está claro aqui, ó, interposta a apelação, se for este caso, que é uma exceção, o juiz pode sim se retratar no prazo de 5 dias. Como é que o juiz vai saber disso? Ora, nós não interpusemos lá a peça de interposição? Então, quando o juiz ACUO recebe a peça de interposição, eu não estou avisando o juiz que eu estou descontente com a decisão dele e estou entrando com uma apelação? Então, quando o juiz olha e fala, puxa vida, eu vou reabrir a fase instrutória porque liminarmente eu julguei improcedente o pedido. Ele tem 5 dias para fazer isso, ok? E ele pode fazer então, ele pode se retratar. Está claro isso? E aí o processo não sobe, né? Essa apelação não sobe. O juiz segura esse recurso, se retrata, abre a fase instrutória, continua o processo, né? Retorna o processo, anula os atos a partir da fase instrutória, retorna o processo, abre a fase instrutória, recomeça o processo a partir daí, sentencia. Se eu ficar descontente novamente, eu interponho a apelação. Entendido isso, queridos? Quais são os efeitos da apelação? O mesmo efeito que nós temos para todos os recursos que nós já aprendemos lá na teoria geral. Ele vai impedir a preclusão e ele vai impedir a coisa julgada. Claro, enquanto o recurso estiver caminhando, nós temos uma regra geral que está lá no 1012 e a regra é do efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? O próprio nome diz. Tudo está suspenso enquanto este recurso não for julgado. Agora, há exceção. Há exceção. Então, quando não terá efeito suspensivo? Artigo 1012, parágrafo 1º. Vamos olhar? Parágrafo 1º diz: além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, imediatamente, hein? A sentença que,
Primeiro, homologa divisão ou demarcação de terras. Segundo, condena a pagar alimentos. Claro, né? Senão a criança ia morrer de fome até se decidir, né? Finalizar o processo. Mais do que óbvio isso. Terceira, extingue, sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Quarto, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Quinto, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Isso aqui é importantíssimo, queridos, importantíssimo, porque nós começamos lá na petição inicial e nós pedimos provisoriamente alguma coisa, não é? Então, isso aqui não pode ficar suspenso, não é? Então, eu vou então ter a minha tutela provisória confirmada, concedida ou até revogada. Vai depender do caso, mas importantíssimo o inciso 5º. E decreta a interdição. Muito bem. O efeito suspensivo está então lá no 1012, parágrafo 2º, 3º e 4º. O 1012, parágrafo 2º, ele diz: pedido de cumprimento provisório da sentença. Então, o efeito suspensivo, ele no parágrafo 2º, ele vai falar a respeito desse pedido de cumprimento provisório da sentença. Então, se eu tenho uma situação onde a sentença precisa provisoriamente ser cumprida, eu posso ter essa possibilidade sendo aventada aqui. No 1012, parágrafo 3º, a pergunta é: a quem será dirigido esse pedido? A quem eu vou pedir o cumprimento provisório dessa sentença? Primeiro, eu vou pedir ao tribunal se essa apelação ainda não foi distribuída ao relator. E depois eu vou pedir ao próprio relator se essa apelação já foi distribuída a ele. E o 1012, parágrafo 4º, ele vai dizer que esse efeito suspensivo, ele será suspenso se houver fundamentado risco de dano ou de difícil reparação. Então, veja bem, a regra é suspender os efeitos da sentença até que a apelação, o julgamento dessa apelação termine. Mas há situações que eu preciso que essa sentença seja cumprida provisoriamente. Então, eu tenho que analisar ali a situação da minha sentença e ver se há possibilidade ou não de a sentença ser cumprida provisoriamente. O que é o efeito devolutivo? Está lá no 1013. O recurso, quando eu vou realizá-lo, obrigatoriamente eu preciso delimitar qual é o assunto que eu vou discutir nesse recurso, o que o tribunal vai reanalisar neste recurso, ok? O tribunal precisa saber, né? O que é que ele vai discutir, o que precisa ser reanalisado, por quê? Nós não aprendemos que o ACUO, ele devolve toda a matéria? Nós não aprendemos que todo o processo é remetido para o juízo ad quem? Então, o que é que o juízo ad quem vai analisar? Imagine ele pegar um processo gigantesco com, sei lá, 500 mil páginas. Então, afinal de contas, o que é que o tribunal vai reanalisar? Então, eu preciso, na hora da apelação, delimitar isso. Agora, cuidado que nós temos um efeito nessa apelação chamada de efeito translativo. E esse efeito diz o seguinte, artigo 1013, parágrafo 1º e 2º. Ele diz: mesmo que a apelação, mesmo lá que o apelante não delimitar de forma adequada, que é o que ele deveria fazer, mas mesmo se ele não fizer isso de forma adequada, o tribunal não poderá analisar toda a matéria sem ser provocado. Então, o tribunal ele tem uma limitação. O tribunal ele não pode pegar o teu processo e analisar desde a inicial até o dia da sentença. Então, nós chamamos isso de efeito
translativo. A obrigação é nossa, advogado, de delimitarmos de forma adequada o objeto do nosso recurso. Então, muito cuidado na hora de produzir o recurso. Eu já comentei com você, não é fácil recorrer. Não é fácil, né? E uma das dificuldades é justamente nós delimitarmos adequadamente o que é que nós verdadeiramente queremos que os tribunais analisem, o que nós queremos que seja modificado, reformado, seja decretado nulo no nosso recurso. O artigo 1013, parágrafo 3º, ele fala a respeito do julgamento imediato do mérito. Olha lá, se o processo estiver em condições de julgamento imediato, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Deve, não é uma opção, ele deve. Mas em que situações? Vamos ver? Reformar a sentença fundada no artigo 485. Pega lá o seu CPC, vai olhar quais são as situações do 485. Por exemplo, indeferimento, convenções de arbitragem. Então, olha lá as situações do 485. Né? Então, se de pronto o desembargador perceber as situações do 485, ele deve de logo, de pronto, imediatamente resolver essa apelação. Segundo, decretar a nulidade da sentença se ela for incongruente com o pedido ou com a causa de pedir. Outro, constatar omissão no exame de um dos pedidos. Não está delimitado adequadamente, os pedidos estão mal feitos, não há conexão, não é? Então eu preciso escrever com muita claridade. Olha que importante isso aqui, nulidade da sentença por falta de fundamentação. Artigo 93.9, tenho falado disso o tempo todo. Essa sentença precisa estar devidamente fundamentada. Né? Se a sentença não está fundamentada, de pronto nós temos um julgamento de mérito. O artigo 113, parágrafo 4º, ele diz: quando o tribunal reformar a sentença que reconheça decadência ou que reconheça prescrição, olha a importância disso, mas ele entender que o processo está maduro para julgamento, ou seja, nós apelamos, o tribunal reconheceu que tem decadência, reconheceu que tem prescrição, mas o processo está maduro para julgamento. O que o tribunal vai fazer? Ele vai julgar mérito. Então veja, tem decadência, tem prescrição, mas claro, não é do processo todo. Existem partes nessa apelação aí que está decadente ou que está prescrito. Não é? Mas o processo está maduro para julgar, está pronto para julgar. Para que o tribunal vai mandar descer esse processo para o ACO, para que o ACO prolate outra sentença, dizendo, olha, o pedido 1, o pedido 2, sei lá, está decadente, está prescrito. Aí sentencia, aí eu apelo de novo para daí julgar mérito. Não. Princípio da economia processual. O processo está maduro, o desembargador simplesmente julga este mérito. Ok? 1013, parágrafo 5º, fala da tutela provisória. A tutela provisória, como falamos agora há pouco, ela é a priori matéria de agravo de instrumento, mas ela deverá ser discutida em sede de apelação. Então, estou aí com uma vigência de uma tutela provisória, eu vou pedir então a sua revogação, a sua manutenção em sede de apelação. Artigo 1014, na apelação eu posso trazer um fato novo? É possível trazer um fato novo? Regra geral, não. Não. Nós vivemos sob a égide da Civil Law. O que diz a Civil Law? Que eu estou limitado àquilo que eu trouxe lá na inicial e lá na contestação. E agora eu já estou em fase recursal. Eu posso trazer fato novo? Regra geral, não. Mas existe uma exceção. Não é? Se eu não pude trazer os fatos novos lá na primeira instância, eu vou poder trazê-los sim aqui na segunda instância, desde que eu justifique. E essa justificativa tem que ser cabal, tem que ser uma justificativa tamanha que eu convença os desembargadores do porquê que eu não pude trazer isso em primeira instância. E mais,
tem obrigatoriamente que abrir a parte contrária a possibilidade de manifestação sobre esses fatos novos, porque eu preciso respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Muito bem, queridos, terminamos a nossa aula de hoje. Um abraço para vocês, até a próxima.